Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje estamos num número mais reduzido, né? Entendemos aí que o efeito chuva afetou a vida de muitas pessoas. Como a Aurinete acabou de orar, aqueles que queriam ter vindo e talvez não conseguiram vir, né? Nos solidarizamos a esses irmãos. Mas quem podia vir e não veio, né? Está fazendo falta aqui hoje, né? E que essa falta você sinta aí quando você receber no teu coração o toque do Espírito Santo. Eu e o Gabriel não estamos sozinhos hoje, estamos de xadrez. Então, meio que a gente combinou aí, né? E a Aurinete aqui de vocês, assim, é muito ensaio para fazer o que vocês fizeram, parar tudo assim e dar a impressão que a luz faltou, né? Olha, aquele finalzinho daquela música ali foi show de bola, hein? Quase nos enganou, pensou que tinha acabado a luz mesmo, né? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Irmãos, nós vamos pensar aqui hoje um pouco sobre igreja. O que é ser igreja? E a gente precisa, às vezes, parece uma coisa tão simples, né? Ser igreja é muito simples. Será que é simples? Será que é uma coisa assim tão na cara, vamos dizer assim? Será que é algo assim que a gente sabe profundamente, realmente definir no nosso coração o que é ser igreja? Então nós vamos estar pensando nisso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vou estar ministrando a palavra do Senhor ao teu coração, compartilhando aquilo que Deus colocou primeiro no meu coração. Eu acredito que essa palavra hoje vai vir mais em forma de estudo, mas que nós possamos absorver e entender aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar conosco nessa noite, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que é a igreja, para que nós possamos caminhar de uma maneira assim mais segura na nossa fé, por entendermos de uma maneira mais profunda esse propósito de Deus na nossa vida. Então lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, vou estar lendo do versículo 11 em diante, 2:11, diz assim: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Fala inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Fala família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, igreja? Irmãos, o que é igreja? Né? O que é igreja? Às vezes as pessoas falam, vou na igreja, né? Às vezes as pessoas falam assim, tem um comércio ali perto da igreja, porque muitas vezes a gente associa a igreja com a construção
ou com o local, com as, vamos dizer assim, com as situações físicas relacionadas à igreja. Mas a igreja não é o templo, a igreja não é o local, a igreja não é a arquitetura, né? A igreja é muito mais do que isso. A igreja também não é um hospital. Às vezes a gente fala, a igreja é um hospital. A igreja, às vezes, em alguns momentos, ela atua como um hospital. Por quê? Porque muitas vezes a igreja recebe muitos doentes, doentes da alma, doentes do corpo, doentes da mente. Então, no ambiente da igreja existem pessoas doentes, mas a igreja ela existe só para cuidar de doente? Não. Então, ela não é um hospital. Mas por que um hospital? Depois que você passa pelo hospital, você é curado, você vai e você não quer nem saber, né, de hospital, porque o hospital é uma coisa que você não tem paixão pelo hospital, você não gosta do hospital. Eu particularmente vou em hospital quando é necessário, né? Eu particularmente não gosto de hospital, né? Enfim, então igreja não é hospital, igreja não é supermercado, né, onde você vai, vê o que você precisa, busca, recebe, depois vai embora. Igreja também não é isso. Igreja não é um elevador. Alguém deu um exemplo de igreja como elevador, né? Que um lugar onde todo mundo quer subir, aí todo mundo fica juntinho ao lado um do outro, mas ninguém conversa com ninguém quer saber da vida um do outro, nós vamos ficar juntinho aqui. Eu não pergunto nada da sua vida, você não pergunta nada da minha, mas nós estamos subindo juntos, vamos subir até chegar onde nós temos que chegar. Então, igreja também não é um elevador onde você simplesmente se coloca do lado de pessoas, mas não desenvolve relação nenhuma com essas pessoas. Então, pastor, o que é a igreja? A igreja, irmãos, primeiro, ela é um projeto que nasceu no coração de Deus. Um projeto que tem como objetivo, um dos objetivos, unir os povos, quebrar a diferença entre os diferentes e estabelecer os propósitos, os princípios do reino dos céus na terra, através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Então a igreja é um projeto que tem como propósito unir todos os povos, destruir a inimizade, aí eu citei a palavra inimizade, destruir a inimizade entre os diferentes, com base na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê aqui esse texto, do versículo 11 ao 22, esse diálogo de Paulo com a igreja é voltado aos gentios. E é interessante que o apóstolo Paulo está explicando aos gentios onde eles estavam antes de conhecerem a Cristo e como, vamos dizer assim, a relação deles com Cristo também encontra, de certa forma, um referencial na relação com Israel, com os judeus. Então ele diz assim: olha, vocês estavam longe de Deus, vocês eram pessoas que não tinham Deus no mundo, porque vocês não tinham conhecimento das leis de Deus, das promessas de Deus, que primeiro foram reveladas ao povo da nação de Israel. Então vocês não tinham conexão nenhuma com Israel, vocês não tinham conexão nenhuma com o Deus de Israel. Porém, quando Cristo veio e derramou seu sangue naquela cruz, e vocês, mediante a obra de Cristo e mediante a presença de Cristo em suas vidas, Deus destruiu a inimizade que havia entre vocês e Ele mesmo, com base nos mandamentos, nas ordenanças de Deus que eram contrárias a vocês. Mas não somente destruiu a inimizade que havia entre vocês e Deus, mas destruiu também a inimizade que havia entre vocês e Israel, de modo que antes tinham os judeus e tinha os gentios, mas agora não tem mais judeu e não tem mais gentios, porque agora todos são um povo só. Hoje não tem mais Israel e gentios separados, porque Deus pegou dos dois povos e fez um, e nasceu uma nova identidade de povo de Deus, que se chama igreja. Amém, irmãos? Se chama igreja. Agora tanto judeu como gentio, todos estão juntos debaixo de uma mesma aliança, fundamentada no sangue e fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo. Então a inimizade ela foi quebrada.
A inimizade que existia no reino espiritual entre Deus e os gentios foi quebrada, e a inimizade que havia entre os gentios e a nação de Israel também foi quebrada. E a primeira coisa que eu começo a compreender aqui, irmãos, é que quando nós começamos a viver o propósito de ser igreja, nós nos tornamos pessoas capazes de combater a inimizade na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Por quê? Vou repetir. Quando nós vivemos o propósito de ser igreja, nós aprendemos a combater a inimizade na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Mas, pastor, por que na nossa vida? Não é só nos nossos relacionamentos? Porque muitas vezes a inimizade não está no seu relacionamento, ela está em você. Às vezes a outra pessoa não tem inimizade contra você, mas você tem inimizade contra o outro. Os irmãos não conseguem entender o que eu quero dizer? Porque muitas vezes o espírito da inimizade, ele ainda não se manifestou num relacionamento, ou nos relacionamentos que você tem, mas já está em você. Então, quando nós vivemos o propósito de ser igreja, em Cristo Jesus, entendendo que é pela obra dele na nossa vida, entendendo que é pela presença dele na nossa vida, nós começamos a ser pessoas, começamos a viver relacionamentos estruturados, onde a inimizade vai sendo combatida, a inimizade vai sendo destruída no nosso coração e nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a igreja, ela tem como fundamento o amor de Deus, e esse amor ele foi manifestado de forma plena e total em Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, de modo que se eu estou em Cristo, via de regra, o amor de Cristo está em mim. E se o amor de Cristo está em mim, esse amor que levou Cristo a morrer por mim, é o amor que vai começar a governar a minha vida, e vai começar a ditar as regras no meu viver, de modo que esse amor não vai permitir que eu viva relacionamentos com pessoas em inimizade, porque a inimizade é totalmente contrária ao amor de Deus, né? O amor de Deus é um amor que procura o perdão, que procura a reconciliação, que procura a aliança com as pessoas, né? Então nós, irmãos, precisamos entender que em Cristo nós somos chamados a ser pessoas capazes de vencer qualquer situação de inimizade. Não existe a história de crente, eu sou crente, mas eu tenho inimizade com aquela pessoa. Não. Então você precisa rever como está a sua relação com Deus hoje. Porque, irmão, Jesus, ele nos ensina que aquele que serve a Deus, ele é capaz de caminhar em direção àqueles com quem tem inimizade. Vou dar um exemplo. Judeu e samaritano, como é que era a relação deles nos tempos bíblicos? Você lá e eu aqui. O que Jesus faz quando ele passa por Samaria? Diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Jesus passa por Samaria. Jesus entra exatamente no território daqueles que o desprezavam, daqueles que o rejeitavam por ser judeu. E Jesus vai lá no poço de Jacó, e no poço de Jacó ele conversa com uma samaritana. Então naquele momento ali, Jesus ele começa a estabelecer um diálogo com uma mulher que não queria ter diálogo com ele, com uma mulher que não queria ter relacionamento com ele, porém ele se dispôs a ter relacionamento com ela. Se dependesse dela, não haveria relacionamento. Se dependesse dela, não haveria aproximação. Mas Jesus buscou essa aproximação. Jesus procurou aquela mulher. E aí eu fico pensando que nessa atitude de Jesus, ele está nos ensinando que servir a Deus, ou ser um filho de Deus, muitas vezes, nos traz a responsabilidade de quebrar padrões, de quebrar, irmãos, aquilo que nós chamamos de comum ou de normal, quando esses padrões comuns ou normais promovem aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que é errado. Porque qual era o padrão, qual era o padrão, vamos dizer assim, que regia a relação de judeus e samaritanos? Era o padrão da inimizade, marcada pela rejeição, pelo desprezo de um para com o outro. Só que Jesus falou: eu vou quebrar esses padrões. Esses padrões não servem para a minha vida, porque são padrões
que ferem o amor de Deus, que ferem o propósito de Deus na minha vida como filho. Eu preciso buscar, mesmo aqueles que não têm amizade comigo. Eu preciso quebrar isso, né? Então eu vejo assim, irmãos, ser igreja é algo que vai nos confrontar com o propósito de muitas vezes abrirmos mão de sentimentos, de mágoas, de ressentimentos, de situações geradas em torno de conflitos com pessoas. O Larson abriu a escola do hoje falando lá de Filipenses capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Talvez existam outras versões que tenham alguns termos diferentes, mas são sinônimos. Na minha versão, a que eu conheço, está: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, não olhando somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então olha só, vamos pensar um pouco nesses versículos aí. Nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que me colocar como na condição de servo. Entende? Eu tenho que me colocar na condição de servo do meu irmão, independente de eu concordar com ele, independente de eu achar se ele está certo ou se ele está errado. Eu tenho que me colocar nessa condição. Por quê, pastor? Porque a minha missão como cristão é seguir a Cristo. E o que Cristo fez? Ele se fez servo. Ele tendo a condição de exigir ser servido, de exigir ser obedecido, porque ele tinha poder e autoridade para isso, sim ou não? Ele mostrou que a verdadeira autoridade não vem da imposição da força. Tipo, ele poderia chegar e falar: eu sou o Senhor, Criador do Universo, vocês têm que me obedecer. Poderia ou não poderia? Mas ele não fez assim. Ele mostrou que a verdadeira autoridade é aquela que é estabelecida através da prática do amor, aonde eu me coloco como servo das pessoas que eu quero liderar, das pessoas que eu quero influenciar, das pessoas que eu quero salvar. Jesus queria liderar, não era ser liderado, era liderar, mas liderar servindo, liderar se submetendo, liderar ao invés de exaltar a si, exaltar o valor do outro. E isso não é fácil, irmãos, porque isso envolve matar o nosso ego. Isso envolve muitas vezes a gente matar o nosso eu, aquela mania que a gente tem de muitas vezes achar que a gente é melhor do que o outro. Eu não comento os meus pecados do outro, mas você também é pecador, sim ou não? Eu não faço aquilo que o outro faz, mas você não comete pecados? É que nem o pessoal que queria apedrejar a mulher. Foram lá com as pedras nas mãos, preparados para apedrejar a mulher que havia caído em adultério. Aí Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu com as pedras? Caíram. Porque tipo assim, tudo bem que eu não fiz o que ela fez, mas eu também sou pecador. Então Jesus, ele chama a gente a essa humildade, onde a gente tem que reconhecer que todos nós estamos debaixo da graça. Então, quando muitas vezes temos que tratar de conflitos e situações, por mais que a gente se ache certo e veja o outro como errado, nós temos que ter humildade. Nós temos que ter humildade para podermos impor aquilo que é certo, mas em amor, porque foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele trouxe o certo para nós, mas sempre usando a linguagem do amor, usando, irmãos, a via do amor para alcançar os nossos corações. Ele chegou no nosso coração em amor, né? As inimizades que haviam entre nós e Deus foram quebradas em Cristo, mas Jesus, ele não veio apenas quebrar a inimizade que havia entre nós e Deus, ele veio quebrar as inimizades que muitas vezes são construídas entre nós e o nosso próximo, entre nós e o nosso semelhante, né? Porque aqui fala de judeus e gentios,
Então aqui eram povos que não se relacionavam, porque para o judeu, o gentio era um pagão e uma pessoa da pior espécie, porque adorava inúmeros deuses, praticava coisas que eram abomináveis à lei, né? Da mesma forma, os gentios olhavam para os judeus com desprezo, porque os judeus os tratavam com arrogância, né? Então havia, vamos dizer assim, um peso, um fardo muito grande de inimizade nessa relação, mas tudo isso acabou quando Jesus se tornou o centro das atenções na vida de ambos. Sabe quando é que as coisas, as contendas, as discórdias vão acabar na sua vida? Quando Jesus for o centro da sua vida. Quando você entender que você tem que diminuir e Cristo tem que crescer. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O problema é que muitas vezes a gente não quer diminuir. A gente se acha muito forte em nós mesmos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, e aí muitas vezes não deixamos Cristo crescer na nossa vida. Então a igreja é um projeto de Deus que nos capacita, que nos habilita de forma pessoal, mas também de forma coletiva, a promovermos, irmãos, o amor de Deus nas nossas relações. Nós, como igreja, precisamos exaltar o amor, e isso precisa ser exaltado aonde? Nos nossos relacionamentos. Amém, igreja? Uma outra representação de igreja, que está muito associada com o que eu acabei de falar, você vai encontrar lá no versículo 19. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabe um outro significado de igreja para mim, é um dos mais profundos, é família. Fala para o seu irmão aí, em Cristo nós somos família. Família, irmãos, somos família. O que é uma família, né? O que é uma família? Pegando uma definição assim, bem técnica, irmãos, que eu fui buscar, família é um grupo de pessoas que estão unidas por uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Vou repetir: família é um grupo de pessoas unidas por uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Ou seja, vou dar um exemplo: eu carrego o sobrenome Almeida, porque lá atrás, sei lá, o meu avô Almeida, o Rômulo Almeida, gerou filhos, aí gerou, e dos filhos dele nasceram seus netos, enfim, e eu faço parte dessa linhagem. Eu carrego o nome dessa pessoa na minha vida. Por quê? Porque ele é o ancestral, né? Ele é o ancestral, e antes dele tem outros ancestrais. Ou seja, todos aqueles que fazem parte dessa família Almeida fazem parte porque tem uma aliança de sangue e porque tem o mesmo ancestral. Então a Bíblia, quando o Senhor fala conosco na sua palavra, Ele diz que em Cristo nós somos uma família. Nós somos uma família para Deus. Por quê? Porque nós compartilhamos de uma aliança de sangue. Que sangue é esse, irmãos? O sangue de Jesus. Existe um sangue que nos une. Existe um sangue que faz com que a gente tenha uma unidade. Existe um sangue, irmãos, que não está correndo na nossa veia, mas que está sobre a nossa vida, que é o sangue de Jesus. Nós temos uma aliança de sangue, e nós temos um ancestral em comum, que é Deus. Amém? Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então nós temos, irmãos, um ancestral que é Deus. Nós temos uma aliança de sangue, que é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Ou seja, nós somos uma família por uma aliança de sangue, e por compartilharmos a mesma ancestralidade que é Deus na nossa vida. Agora eu quero fazer uma pergunta: qual é a diferença de uma igreja para uma torcida organizada? Qual é a diferença de uma igreja para um clube, né? Qual é a diferença de uma igreja para quaisquer outras associações humanas?
Qual é a diferença de uma igreja para essas situações, para essas associações que eu acabei de citar? Né? Todos eles têm um momento que eles estão juntos, eles às vezes compartilham do mesmo ambiente, eles às vezes compartilham da situação de um almoçar na casa um do outro. Mas, irmãos, dizer que a igreja é igual a um clube, dizer que a igreja é igual a uma torcida organizada, irmãos, isso aí é diminuir, rebaixar o que a igreja é a um nível que está muito distante do que é realmente a igreja. Por quê? Porque todas essas associações, elas se unem em torno de um interesse em comum. E nós nos unimos em torno de uma aliança de sangue. Interesses, eles podem ser abandonados. A partir do momento que eu deixei aquele interesse, não é mais importante para mim, eu deixo ele e saio daquela associação. Agora uma aliança de sangue não, porque é uma aliança de sangue que nos traz uma salvação eterna. Então nós estamos unidos, irmãos, debaixo de uma aliança de sangue que trouxe para nós uma certeza de salvação na eternidade. Isso quer dizer que não é fácil nós nos separarmos uns dos outros, ou pelo menos não deve ser fácil nós nos separarmos uns dos outros. Por quê? Porque temos uma unidade estabelecida numa aliança de sangue, cujo sangue foi derramado ao sangue de Cristo para a nossa salvação. Então nós somos uma família que não deve se desfazer, ou que nós não podemos nos separar ou nos distanciarmos uns dos outros com facilidade. Porque, irmãos, o que acontece, por exemplo, num clube? Às vezes eu me associo a determinadas pessoas porque eu gosto daquelas pessoas. E por que eu gosto do fulano? Porque o fulano faz os meus gostos. Então, quando o fulano faz os meus gostos, eu gosto do fulano, né? Então, na realidade, quando eu penso nessa relação, colocando como a base da relação gostar, o foco do meu amor está em mim mesmo. Por quê? Porque quando alguém faz o que eu gosto, na realidade, a pessoa que está sendo agradada e satisfeita nessa situação sou eu mesmo. Então, o foco do meu amor sou eu mesmo. E a relação entre nós dentro de igreja não está no gostar, né? O ser igreja não tem a ver com gostar, mas com amar. Jesus não diz: gostai uns dos outros assim como eu gostei de vocês. Não, irmãos, não foi isso que Jesus disse. Jesus diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Por que, irmãos? Porque tem coisas que nós não gostamos, às vezes, na vida de algum outro irmão com quem a gente congrega. Tem que ser sincero. A gente não gosta do jeito da pessoa falar, às vezes a gente não gosta de um comportamento, às vezes a gente não gosta de uma determinada atitude que o irmão tem em função da sua imaturidade, da sua falta de conhecimento. Mas o fato de eu não gostar não pode determinar que eu não vou caminhar com aquela pessoa, porque acima do que eu gosto, do que eu não gosto, está o amor de Cristo na minha vida por aquela pessoa. Ou seja, o que eu gosto ou o que eu não gosto tem que ficar em segundo plano em função do amor que nos une em Cristo Jesus. Então, vamos pensar assim: Deus, Ele não gosta de você. Deus não gosta de você, Deus não gosta de mim. Ele ama você, Ele ama a mim. Por que Deus não nos abandona, considerando que tem muitas coisas na nossa vida que Ele não gosta? Você acha que tem um monte de coisa na sua vida e na minha que Deus não gosta? Mas Ele não nos abandona. Por quê? Porque Ele nos ama. E é isso que nós vamos entender como igreja. Às vezes as pessoas, elas começam a desenvolver relacionamentos dentro da igreja baseado no que elas gostam ou deixam de gostar. E o amor de Deus, ele tem que estar acima disso, irmão. Às vezes eu vou dentro do ambiente de igreja, eu vou me relacionar com pessoas que vão fazer coisas que eu não vou gostar. E aí, eu vou desistir daquela pessoa porque ela fez algo que eu não gostei? Não, porque nós somos uma família.
Nós somos uma família. Irmão, não tem. Esses dias eu vi um pastor desses famosos falando assim que no podcast dele lá, o que mais ele recebe de pergunta é o seguinte: olha, pastor, eu estou pensando em mudar de igreja, porque não estou gostando muito daquela igreja lá, eu tive uns entendimentos lá com fulano, com ciclano, qual igreja o senhor me orienta aí? Qual igreja o senhor me orienta a buscar? Ele falou assim: vocês não estão entendendo igreja, essa é a grande verdade, porque igreja é uma família. Falou assim, por exemplo, pensa na sua família é Oliveira, aí você tem lá, aí você de repente conhece a família Silva, aí você começa a almoçar na casa da família Silva, aí você gostou lá do jantar que foi preparado, do tempero, da maneira como eles fazem a comida, você viu que lá na família Silva o pessoal briga menos, aí você fala: olha, gostei dessa família, eu acho que eu vou falar com a minha mãe e vou mudar de família. Fala: mãe, é o seguinte, olha, meu tempo aqui acabou, eu achei uma outra família, né? É assim que a gente faz, irmãos. A gente troca de família quando as coisas não acontecem ao nosso gosto, quando as coisas não acontecem do que a gente quer, não troca. Mas de igreja, as pessoas estão trocando toda hora. Por que a igreja não evolui? Por que a igreja não avança? Porque esse entendimento de que igreja é família está faltando no coração de muitos crentes. Por isso troca-se de igreja como se troca de roupa. E não é isso que Deus quer. Porque quando você sai de uma igreja por causa de um problema, principalmente de relacionamento com outras pessoas, isso quer dizer que você pode ter um problema que você carrega com você e que você vai carregar para onde você for. E aquele mesmo problema que aconteceu ali, existe uma probabilidade muito grande de quase 100% de acontecer lá de novo, lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes o problema não é o ambiente, não é as pessoas, mas é você que não está deixando Deus tratar. Todos nós precisamos ser tratados, todos nós precisamos ser moldados, né? E é por isso que a gente tem que estar no ambiente de igreja. É por isso que a gente tem que se relacionar com pessoas que às vezes vão pisar no nosso carro. Pastor, eu quero uma igreja onde o pessoal só me elogia. Eu quero uma igreja onde o pessoal sempre fala o que eu quero ouvir. Irmão, não existe essa igreja. Não existe. Você vai lidar com pessoas que vão te decepcionar. Você vai lidar com pessoas que vão te irritar em algum momento. Você vai lidar com pessoas que vão falhar com você em algum momento. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas que querem ser aperfeiçoadas. Amém? Deus não chama perfeitos. Deus chama pessoas imperfeitas que querem ser aperfeiçoadas. Então, por isso, a igreja muitas vezes é um ambiente de conflito. Porque às vezes, uma pessoa tem um trauma, tem uma dificuldade, e aquilo imprime nela atitudes às vezes enérgicas, às vezes aqueles traumas fazem com que ela tenha atitudes muitas vezes de repulsa, ou atitudes assim, impulsivas, que às vezes vão ferir outras pessoas no seu relacionamento, mas são coisas que ela precisa ser tratada. Não é porque ela é ruim, não é porque ela é má, mas é porque ela está passando por um processo de tratamento. Então nós que estamos aqui precisamos entender que se nós somos maduros, o que a Bíblia diz? Que aos maduros, aos fortes, cabe a responsabilidade de suportar os que são mais fracos. Se você se considera um crente mais maduro, se você se considera um crente mais tolerante, mais capaz de suportar, de compreender, você vai ser mais exigido sempre. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Não pode ser diferente, irmão. Deus não pode cobrar de uma criança aquilo que Ele vai cobrar de um adulto, né? Então nós que estamos aqui, você que é mais maduro, você tem que suportar a fraqueza dos fracos e ajudar os fracos a se tornarem fortes. Já imaginou se todo mundo desistisse de estar na igreja porque foi tratado injustamente, porque ouviu uma palavra que não queria ouvir, porque de repente o irmão estressou e falou besteira?
irmão, não ia ter igreja, não ia ter igreja. Nós estamos aqui porque Deus nos ama primeiro, e porque Ele acredita que nós podemos ser pessoas melhores amanhã do que nós já somos hoje. E você sempre tem que pensar assim: eu posso ser amanhã melhor do que eu sou hoje, e depois de amanhã melhor do que eu serei amanhã. Por quê? Porque você não pode se conformar em achar que você já tem toda a maturidade, todo o crescimento que você deveria alcançar. Todos nós estamos crescendo. Alguém certa vez disse o seguinte: quando você quiser brigar com seu irmão, primeiro olhe na testa dele e veja que está escrito assim: em construção, calma, que Deus está fazendo a obra. E muitas vezes é assim. Às vezes nós temos que olhar na testa um do outro e ver, está escrito lá, em construção, calma, que o construtor ainda está terminando a obra, né? Todos nós somos uma obra inacabada, todos nós somos uma obra que ainda está sendo terminada. Mas eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você: fiel é aquele que começou a boa obra e vai terminá-la até o dia final, até o derradeiro dia. Mas até lá nós temos que entender que nós somos uma família. Família não se troca, irmãos. Família, a gente não abre mão da nossa família porque eu não gostei da atitude de um, não gostei da atitude do outro. Vou perguntar aqui, em família, quem é casado aqui? Esposas, timidamente, né? Esposas, seus maridos já fizeram alguma coisa que vocês não gostaram? E você terminou o relacionamento por causa disso? Não. Por quê? Porque por mais que ele tenha feito algo que você não goste ou não tenha gostado, você entende que vale a pena investir nesse homem. Você entende que vale a pena continuar ao lado dessa pessoa. Porque muitas vezes, queridos, o valor daquilo que nós temos compensa o conserto, compensa arrumar, compensa investir. Amém? Por exemplo, quem tem casa própria? Quem tem casa própria aí? Ok? Se alguém jogar uma pedra na tua janela, Nicole, e quebrar o vidro da sua casa, aí você vai olhar assim: quebrou o vidro, não serve mais para mim essa casa, vou embora. É isso que você vai fazer? O que você vai fazer? Consertar. Por quê? O valor da casa vale o conserto. É assim que nós temos que entender, irmãos, né? Às vezes pedras são atiradas para quebrar pequenas coisas que nós precisamos consertar. E vale a pena consertar um relacionamento, vale a pena consertar uma relação com alguém, porque muitas vezes aquela relação, o valor dela é muito maior do que aquela pequena coisinha que foi quebrada por uma palavra mal falada, por uma atitude mal feita, né? E nós precisamos ter essa visão. Não podemos descartar coisas importantes por situações insignificantes. Família não se troca, família se cuida, né? E quando há problema a gente conserta. Amém? Fala para o seu irmão: não tem problema, tem que consertar. Amém? Irmãos, lá em Atos capítulo 4, 32, me chama a atenção esse texto. Atos 4, 32. Atos 4, 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então esse texto aqui ele está nos dizendo, aqui fazendo uma análise da igreja naquela época, a igreja apostólica, e nesse texto aqui especificamente está dizendo que o coração e a alma de todos os que criam era uma só. Aí eu quero perguntar algo para vocês: união e unidade tem diferença?
Tem diferença, sim ou não? Quem acha que tem, levanta a mão. E quem acha que não tem? Ok, todo mundo acertou. União e unidade têm diferença. Na família de Deus, nós não podemos buscar só a união, a gente tem que buscar também a unidade. Qual a diferença, pastor? A união ela é externa. A união é o ato de estarmos juntos no mesmo local e às vezes fazendo algo em comum, mas ela é medida de forma externa. Por exemplo, nós que estamos aqui hoje, nós estamos tendo união, porque estamos num culto, cultuando a Deus juntos, todos estamos aqui agora concentrados em ouvir a palavra, estamos juntos. Isso é união, estamos todos vivendo o mesmo propósito, fazendo uma mesma coisa juntos, no mesmo ambiente. Isso é união. E unidade? Unidade é algo interno. Eu posso, por exemplo, a Thaisa poderia estar lá na casa dela agora, e eu aqui, mas internamente a gente tem unidade, porque a gente tem concordância em relação às coisas espirituais, aos propósitos espirituais da nossa fé. Porque muitas vezes as pessoas têm união, mas não têm unidade. Por exemplo, vamos supor que o Gabriel está aqui em união comigo, aparentemente está em união, mas ele não concorda comigo num monte de coisa. Vamos supor que ele não concorde comigo sobre, eu vou falar aqui, dízimo, não sei, ou que ele não concorde comigo em alguma outra situação. Então, ele está unido comigo aqui no culto, mas internamente nós não estamos unidos, porque nós temos uma discordância. Então, aqui quando diz que a alma e o coração da multidão era um só, está falando de interno, não só de externo, não só de compartilhar do dinheiro, não só de compartilhar das bênçãos, mas de estar vibrando numa mesma direção, de estar caminhando numa mesma direção, de estar buscando uma mesma coisa, de estar todos alinhados no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, numa mesma fé. E muitas vezes ser igreja como família envolve nós lutarmos contra aquilo contra as diferenças que nos afastam uns dos outros em relação à nossa unidade. Temos que ter concordância teológica, precisamos ter concordância na nossa fé, né? Porque tudo que nós vivemos aqui fala ao povo lá fora, como também dentro de uma família, né? O que um marido e uma esposa têm de unidade interior, fala aos seus filhos. É que eu não estou encontrando outro exemplo aqui para dar, mas vou pegar o negócio do dízimo de novo. Vamos supor aqui que o Gabriel concorda com o dízimo e a Jaqueline não, mas tem filho. E aí? A criança vai falar: eu sou ou não sou disso? Aí o pai fala: é. Aí a mãe fala: não. É, não. O que vai ficar na cabeça da criança? Não estão falando a mesma língua, pensamentos, entendimentos diferentes. Então a gente não vive o propósito de ser família só para nós, a gente vive o propósito de ser família para formar outras pessoas. Então eu falo isso por quê? Porque nós, como igreja, nós temos que ter concordância, principalmente nas coisas espirituais. Tem o crente que é do fogo, que gosta da oração, que gosta de buscar os dons, que gosta do sobrenatural. Mas tem um crente que é só da palavra, não gosta de dom, não gosta de oração. Aí um fica no lado, outro fica. Os dois têm que caminhar juntos. Tem que ter concordância. Porque quem tem fogo precisa colocar fogo em quem está só na palavra, está só na letra, está só no estudo, está só na espiritualidade baseada na intelectualidade. E agora aquele que está na palavra precisa se aproximar do que tem fogo para trazer doutrina, porque aquele que tem palavra tem doutrina, tem firmeza na palavra, mas nós precisamos estar juntos. Eu estou tentando aqui mostrar situações que geram diferentes visões, para tentar mostrar que muitas vezes precisa haver concordância entre nós. Nós não podemos apenas termos união. Estamos juntos. Será que nós estamos juntos mesmo por dentro?
Por que muitas vezes as igrejas não crescem? Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, estamos juntos, hein? Aí vira as costas: então não concordo com o pastor com isso, não concordo com o pastor com aquilo e tal. Então era só estar junto de boca para fora. Nós temos que estar juntos mesmo, porque concordamos. Para isso a gente tem que tirar dúvidas. Quando você, por exemplo, tem uma situação na sua vida que você tem dúvida, você tem que procurar o seu pastor para conversar. Pastor, eu tenho dúvida nessa situação, aquilo que o senhor falou uma vez, eu não caiu direito, eu não entendi direito, eu preciso que o senhor me esclareça. A gente tem que alinhar muitas vezes as coisas, para que a gente possa caminhar junto. Principalmente questões de batalha espiritual, por exemplo. A Thaisa vem e me pergunta muitas coisas. A Thaisa, né? Outras pessoas vêm, me procuram, a gente conversa, tira dúvida. Jaqueline também é uma pessoa que costumeiramente às vezes me manda uma mensagem para perguntar sobre isso, sobre aquilo. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque a gente vai alinhando as coisas, a gente vai alinhando, né, a maneira de entendermos aquela mesma situação de uma maneira mais, vamos dizer assim, um consenso, né? De uma maneira que existe um consenso entre nós. E isso vai trazendo o quê? Unidade entre nós. Então, igreja também é um lugar que a gente precisa buscar ter o mesmo coração, ter a mesma alma, o mesmo espírito, andarmos numa mesma direção. Amém, igreja? Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando aqui? Ok. Igreja, irmãos, igreja também, ela é vista como um corpo. Aqui em Efésios capítulo 2, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 16. Efésios 2,16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, irmãos, um outro contexto de igreja, um outro exemplo de igreja que é muito conhecido nas Escrituras, é o contexto de corpo, né? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde todos nós somos membros desse corpo. Então nós precisamos entender que como corpo existe uma relação de interdependência entre nós, de modo que nós precisamos estar juntos, precisamos trabalhar juntos para que todo o corpo possa desenvolver a sua missão da melhor maneira possível. Um corpo sem uma mão é um corpo defeituoso, um corpo sem um pé é um corpo defeituoso, um corpo que falta qualquer membro, ele é um corpo defeituoso. Então nós precisamos entender que a nossa presença na vida do outro e a presença do outro na nossa vida é indispensável, né? Então, quando falamos de corpo, estamos falando de missão. A igreja, ela é um corpo que tem uma missão na terra, que é a missão de Cristo: salvar, curar, restaurar vidas. E para isso nós precisamos trabalhar juntos, porque corpo é algo móvel, algo que se movimenta para trabalhar, para exercer uma ação na terra. Então a igreja, ela foi levantada por Cristo para ir ao inferno, destruir as portas do inferno e arrancar de lá os que precisam ser resgatados. Por isso Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é, irmãos, não é aquela visão da igreja se defendendo contra o inferno, que muitas vezes as pessoas têm. É o contrário. A igreja, ela está no ataque. A igreja é alguém que vai lá no inferno todo dia, resgata de lá os que estão perdidos no inferno, quebra as portas do inferno e traz de lá os que estão perdidos para Jesus. Mas para isso nós precisamos trabalhar e entender que nós somos um corpo que trabalha para fazer a obra de Cristo. Uma estatística me deixou muito triste, porque nela eu vi que é como se 20% da igreja cristã, na maioria dos locais onde a igreja está implantada, apenas 20% dos membros da igreja são crentes que estão em missão, são aqueles que trabalham, são aqueles que são vistos como fontes geradoras de soluções na igreja, porque assumem o compromisso de trabalhar, assumem o compromisso de exercer
a funções ministeriais na igreja, são essas pessoas que dedicam com generosidade o seu tempo à obra de Deus, são essas pessoas que dedicam com generosidade os seus dons para a obra de Deus, são essas pessoas que dedicam com generosidade os seus recursos financeiros para a obra de Deus. Então a obra de Deus acontece porque essas pessoas estão trabalhando, mas infelizmente é a minoria, é em torno de 20%, e os outros 80% são crentes consumidores, ou seja, eles vêm para a igreja para consumir pregação, louvor, e depois voltam para casa, né? Mas não se comprometem em servir. A minha pergunta para você é: dentro do corpo, você é um crente que está em missão, ou você é um crente consumidor? Você é um crente que está dedicando com generosidade sua vida, seu tempo, seus recursos, seus dons para a obra de Deus? Ou você é um crente que vem na igreja, consome e vai embora? O consumidor é aquela pessoa que consome, e aquilo que ela consome termina nela mesmo, acaba ali. Pegou uma maçã, comeu, a maçã terminou com você, né? Nós não podemos ser crentes consumidores, nós temos que ser crentes que estão em missão, fonte produtiva na igreja, né? Produz estratégias, ações, como aconteceu no sábado, né, irmãos? A Tarde Alegre, por exemplo, foi algo maravilhoso. Eu gostei muito da iniciativa da Aurinete, do departamento infantil da igreja e das pessoas que se mobilizaram. A igreja foi para fora, e eu estava ali observando, eu vi pessoas que não são de igreja nenhuma, chegaram ali e falaram: que iniciativa bonita vocês tiveram. E isso foi uma mãe que estava ali com as suas crianças e tal, a gente convidou para estar aqui, mas a gente viu que o trabalho tocou no coração dessas pessoas, alcançou essas pessoas, mas são iniciativas que nascem de crentes que estão sempre pensando em como nós podemos melhorar o fazer a obra de Deus, como nós podemos melhorar essa situação de alcançar almas, de alcançar vidas, de fazer o melhor por crianças, por jovens, por adultos. Ou seja, essas pessoas estão fazendo o papel de ser corpo, né? E nós precisamos entender que a igreja ela tem essa missão e nós não podemos fugir dela. Precisamos nos engajar na missão de sermos um corpo que produz, que faz, que realiza a obra do Senhor Jesus. Amém? Mas em último lugar, a igreja também ela é comparada a um edifício. Aqui, terminando já, indo para o final, versículo 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui fala de um edifício, de um templo, de uma casa, de uma construção. E aqui, irmãos, sabe como eu vejo cada um de nós? Como tijolo, como pedras, né? Naquele tempo não tinha tijolo, tinha pedra. Então as construções eram mais feitas utilizando pedras. As pedras eram colocadas cada uma na sua posição. O que acontecia se uma pedra era tirada de uma parede, irmãos? A parede ia ficando, você vai lá, tira uma pedra, tira outra, ela vai ficando fragilizada, sim ou não? Então a importância da pedra nesse sentido é a sua permanência. Fala para o seu irmão, você tem que permanecer. Permanecer, temos que permanecer aonde Deus nos colocou. Então nós temos que entender que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui porque somos pedras, fazemos parte de uma construção de Deus, de uma obra que Deus está edificando para se manifestar na vida de outras pessoas. Porque o templo ele tem um simbolismo muito grande dentro da Bíblia relacionado à manifestação de Deus. No Velho Testamento, onde que Deus se manifestava, irmãos? No templo. Primeiro foi no tabernáculo, depois foi no templo. Então quer dizer que o templo é o local onde as pessoas vão para se encontrar com Deus.
O que tem que acontecer quando as pessoas do mundo se encontrar com você? Elas têm que encontrar Deus em você. Elas têm que encontrar Deus na irmã Sandra. Elas têm que encontrar Deus na Thaísa. Elas têm que encontrar Deus na Igreja Batista em Itatiaia. Por quê? Porque somos uma edificação para a glória de Deus. Somos pedras que o Senhor está moldando e encaixando para que Ele possa fazer uma obra na qual Ele possa resplandecer a sua glória e visitar pessoas, se manifestar a pessoas através das nossas vidas. Então eu e você estamos aqui para que Deus se manifeste através de nós na vida de outras pessoas. Por isso somos um edifício, um templo, uma casa onde habita a glória de Deus. Amém? Quando você recebe essa palavra, vamos ficar em pé nesse momento para agradecer a Deus.